Olá, tudo bem? Vamos começar mais uma série de estudos. Hoje eu te convido para fazer um estudo comigo sobre o livro Céu e Inferno. Vamos estudar o caso do Marcel. Vou colocar aqui na tela ah, o caso do Marcel para que a gente veja. Opa, coloquei aqui o livro errado, depois a gente vai entrar aqui. Deixa eu colocar aqui o Céu e Inferno. Aqui o caso do Marcel. Marcel, então, é um espírito que foi classificado aqui no livro Céu e Inferno como um espírito em expiações terrestres. Esse é o último capítulo do livro Céu e Inferno, onde tem um relato dos casos, não é? O livro Céu e Inferno é aquele que Kardec vai discutir o que é o céu, o que é o inferno, o que é o purgatório, tem o Código Penal da Vida Futura e tem os casos, né? Vamos ver aqui o caso de Marcel e ver o que a gente pode aprender com esse caso. Eu selecionei aqui algumas partes principais que eu queria chamar a sua atenção. Vamos começar aqui a leitura, espero que você esteja conseguindo ver aí comigo. Havia no hospital da província, um menino de 8 a 10 anos, cujo estado era difícil de precisar. Designavam-no pelo número 4. Totalmente contorcido, já pela sua deformidade inata, seja pela doença, as pernas lhe torciam, roçando o pescoço. Num tal estado de magreza, que eram pele sobre ossos, o corpo uma chaga, os sofrimentos atrozes. Era oriundo de uma família israelita. A moléstia dominava aquele organismo de 8 longos anos. Então aqui a gente tem uma situação bastante peculiar. Uma criança passando por uma doença muito severa, né? O que revela aí justificaria a ideia de uma expiação de vidas passadas. O que ele fez nessa vida para sofrer desse jeito, né? Provavelmente alguma coisa da vida passada que ele está resgatando ou está passando por uma expiação, né? É, aqui, no entanto, a gente vai ver, vamos pegar aqui é, é, essa outra marca amarela que eu fiz, diz aqui, visto que seus parentes pouco o visitavam, e aí o médico toma por ele certo interesse, quer dizer, além de passar por uma situação de enfermidade muito grande, ele ainda passava por uma situação de relativo abandono familiar, né? Agora, o que chamava a atenção do Marcel é exatamente a ideia de que ele tinha é, uma ah, um caráter, né? Ele tinha uma propensão para o bem muito forte. Então vamos ver aqui a parte em rosa. O enfermo, no entanto, demonstrava o enfermo uma inteligência notável, além de candura, paciência e resignação edificantes. Então ele era uma criança que sofria muito, mas ele tinha uma inteligência notável, candura, paciência e resignação edificante. E na sequência aqui, quando a gente vê a outra parte em rosa, a gente vai encontrar. E achava-se-lhe de um quê de atraente na precocidade intelectual. Então era uma criança muito inteligente, com muita paciência e resignação diante da prova. Essa era a marca dele. Uma doença muito severa e um comportamento de inteligência aliado a uma resignação moral diante da aprovação. Aqui em azul eu coloquei uma. Deu um probleminha aqui no computador. Eu vou novamente colocar aqui a tela para a gente dar uma olhada. Aqui, então, novamente, uma passagem em que ele tem um diálogo muito importante da gente observar. Ele vai dizer assim: um dia o menino disse-lhe, doutor, tenha a bondade de me dar ainda uma vez, aquelas pílulas ultimamente receitadas.
Para que? Replicou o médico. Se te ministrei o suficiente, em maior quantidade pode lhe fazer mal. É que eu sofro tanto que dificilmente posso orar a Deus para que me dê forças, pois não quero incomodar os outros enfermos que aí estão. Essas pílulas fazem-me dormir e, ao menos quando durmo, a ninguém incomodo. Aqui está quanto basta para demonstrar a grandeza dessa alma encerrada num corpo infame. Então, era uma expiação de um espírito que estava já numa posição espiritual aparentemente bastante boa, ou que ele estava vencendo essa expiação porque ele estava passando. Aqui outros trechos que eu separei, né? Tais sentimentos lhe eram inatos, mas então, por que se via condenado ao sofrimento, admitindo-se que Deus houvesse concomitantemente criado uma alma assim tão nobre e aquele mísero corpo, instrumento de suplícios? Os últimos pensamentos dessa criança ao desencarnar foram para Deus e para o caridoso médico que dela se condoeu. Então era uma alma boa, né? E aqui Kardec está perguntando, mas por que esse espírito foi parar nesse corpo, né? E aí a gente vai ver aqui, quando fala da evocação do espírito, uma explicação para isso, né? Na verdade, a prova por que ele passou não era uma expiação no sentido propriamente dito, como a gente vai ver. Vamos ver aqui o que foi selecionado aqui em azul, que é já a parte da evocação do espírito, né? Pelo que afirmais, parece que os vossos sofrimentos não eram expiação de faltas anteriores. Então, os espíritos já percebem, né, os espíritos não, os encarnados, né, os médiuns ali da reunião, que esse sofrimento tinha uma outra causa. E aí ele vai dizer, não seriam de uma expiação direta, ou seja, não foi consequência de uma falta que ele agora está expiando, né? Mas asseguro-vos que todo sofrimento tem uma causa. Aquele a quem conhecestes tão mísero foi belo, grande, rico e adulado. Eu tivera turiferários e cortesãos, fora fútil e orgulhoso. Anteriormente fui bem culpado, reneguei a Deus, prejudiquei meu semelhante, mas expiei cruelmente, primeiro no mundo espiritual, depois na terra. Quer dizer, ele está dizendo aqui que ele já passou por um período longo de expiação desse comportamento que ele teve, orgulhoso, fútil, enfim. Continuando aqui a leitura, né? Os meus sofrimentos de alguns anos apenas, nessa última encarnação, suportei-os eu anteriormente por toda uma existência que raiou pela extrema velhice. Quer dizer, ele já tinha tido anteriormente uma encarnação muito longa de muito sofrimento. Por meu arrependimento, reconquistei a graça do Senhor, o qual me confiou muitas missões, inclusive a última, que bem conheceis. E fui eu quem as solicitou para terminar a minha depuração. Então, o caso do Marcel não é um caso em que a pessoa em que ele estava sofrendo agora, especificamente por erros do passado. Ele diz que não é diretamente, é indiretamente, porque ele já tinha, vamos dizer assim, passado por muitas dores, num certo sentido, expiado os seus erros, mas ele pede ainda uma prova, né, para que ele dê testemunho e termine a sua depuração. Vamos ler aqui a mensagem de Santo Agostinho sobre o Marcel e depois a gente entra nas considerações doutrinárias. Instruções do Guia do Médium. Pobrezinho sofredor, definhado, ulceroso e disforme. Nesse asilo de misérias e lágrimas, quantos gemidos exalados! E como era resignado, e como sua alma lobrigava, já então, o termo dos sofrimentos, apesar da tenridade. No além-túmulo, pressentia a recompensa de tantos gemidos abafados e esperava.
e comemorava também por aqueles que não tinham resignação no sofrimento, pelos que trocavam preces por blasfêmias. Foi-lhe lenta a agonia, mas terrível não lhe foi a hora do trespasse. Certo, os membros convulsos contorciam-se, oferecendo aos assistentes o espetáculo de um corpo disforme a revoltar-se contra a morte, nessa lei da carne que a todo custo quer viver. Mas um anjo bom lhe pairava por sobre o leito mortuário e cicatrizava-lhe o coração. Depois, esse anjo arrebatou nas asas brancas essa alma tão bela a escapar-se de horripilante corpo. E foram essas as palavras pronunciadas: Glória a vós, Senhor, meu Deus. E a alma subiu ao Todo-Poderoso, feliz, e exclamou: Eis-me aqui, Senhor. Deste-me por missão exemplificar o sofrimento. Terei suportado dignamente a provação? Hoje o espírito da pobre criança avulta paira no espaço, vai do fraco ao humilde, e a todos diz: esperança e coragem, livre de todas as impurezas da matéria, ele aí está junto de vós, a falar-vos, a dizer-vos não mais com essa voz fraca e lastimosa, porém agora firme. Todos que me observam viram que a criança não murmurava e auriram nesse exemplo a calma para os seus males e seus corações se tonificaram na suave confiança em Deus, que outro não era o fim da minha curta passagem na Terra. Então a gente vê aqui que não se trata exatamente de um espírito em expiação, mas se trata de um espírito em missão. E não se trata de um espírito arrependido, culpado, trata-se de um espírito que já resolveu, vamos dizer assim, a parte mais difícil se quitou, né? Vamos dizer assim, a parte mais difícil das suas faltas no passado e quer, na verdade, burilar seu espírito. Então ele se apresenta agora no mundo espiritual como um espírito feliz e não como um espírito que passou por muitas dificuldades, que tinha muitos problemas, enfim. Ele poderia estar na categoria aqui no Céu e Inferno, ele poderia estar na categoria dos espíritos felizes. E a gente vai encontrar o suporte doutrinário exatamente para mostrar que essa é uma possibilidade para os espíritos reencarnantes, né? Eu coloquei aqui uma nota sobre a questão 894 do Livro dos Espíritos. Se tiver muito pequenininha essa nota para você, para um pouco o vídeo, pega o Livro dos Espíritos e abre na questão 894 e depois volta para a gente ler juntos, tá bom? Você pode ter pausado, então eu vou entender que você já pausou e já voltou. Há pessoas que fazem o bem espontaneamente, sem que precisem vencer quaisquer sentimentos contrários. Terão tanto mérito quanto as que têm de lutar contra a natureza, que lhe apropria e a vencem, porque parecia que o espírito já tinha uma bagagem muito grande e que toda aquela resignação que ele apresentava era, na verdade, fruto dessa bagagem e que ele não estava conquistando a resignação ali, ele estava testemunhando só, né? A resposta diz assim: ficou aqui, depois eu vou olhar, né? Mas e ver aqui porque não deu muito certo isso de botar aqui, mas eu vou consertar depois. Aquelas almas que não têm que lutar são aquelas que o progresso já está realizado. Lutaram outrora e triunfaram. É por isso que os bons sentimentos não lhe custam nenhum esforço e suas ações lhe parecem muito naturais. Para elas, o bem se tornou um hábito. Deve-se, pois, honrá-las como a velhos guerreiros, pela posição elevada que conquistaram. Então era o caso dele. Ele deu muito mais testemunho do que conquistou, né? Porque ele já tinha uma bagagem
é, é, acumulada, e aí ele só, vamos dizer assim, usa dos recursos que ele já tem para si. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 9, se você também, novamente, acha que está pequeno aqui para você, vai lá e pega o Evangelho, abre no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, item 9, e lá a gente vai encontrar a seguinte passagem. Não se deve crer, no entanto, que todo sofrimento suportado nesse mundo seja necessariamente indício de uma determinada falta. Olha só que importante, porque a gente vê tantas vezes as pessoas falarem, né? Ah, tá passando por isso, é porque então na outra vida aconteceu assim assado. Esse é bem um caso de que isso não é verdade. Ele está ali se depurando, ele escolheu aquela prova, ele escolheu aquela missão, né? E não é uma consequência necessária da falta passada. Muitas vezes são simples provas escolhidas pelo espírito para concluir a sua depuração e acelerar o seu adiantamento. É bem o caso do Marcel, né? Assim, a expiação serve de prova, mas nem sempre a prova é uma expiação. Contudo, as provas e as expiações são sempre sinais de relativa inferioridade, porque o que é perfeito não precisa ser provado. Exatamente o fato dele precisar ainda se depurar um pouco mostra que ele ainda tinha caminho a percorrer, né, de depuração. É isso que ele está tentando dizer. Se você ainda tem que passar por provas e expiações, é porque você ainda está precisando elevar-se, né? Um espírito pode, pois, ter adquirido certo grau de elevação, mas desejando adiantar-se mais, solicita uma missão, uma tarefa a executar, pela qual será tanto mais recompensado se sair vitorioso, quanto mais penosa haja sido a luta. É bem o caso dele. Uma vida curta, mas uma vida de muito sofrimento e resignação, que tanto mais foi a inóspita a condição dele, mais a virtude dele de resistir e de não reclamar. Tais são especialmente essas pessoas de instintos naturalmente bons, de alma elevada, os nobres sentimentos inatos que parecem nada haver trazido de mal das existências anteriores, que sofrem com resignação cristã as maiores dores, somente pedindo a Deus para suportá-la sem murmurar. É bem o caso dele. Pode-se, ao contrário, considerar como expiações as aflições que provocam queixas e impelem o homem à revolta contra Deus. A expiação impele o homem à revolta contra Deus e as queixas porque você ainda está lutando, porque exatamente os seus instrumentos ainda não estão fortalecidos e consolidados em você. Então é muito mais fácil você se deixar levar pela queixa, já que você não 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 consolidou ainda esse aprendizado, né? E nas mais das vezes, o espírito nem sempre está completamente consciente de tudo aquilo que ele precisa aprender com aquela situação. E por isso ele acaba se queixando, ele acaba se revoltando e tudo mais. O que é diferente quando o espírito pede porque a missão ou aquele sofrimento, porque ele já sabe de antemão essa consciência fica ali inata nele, né? Então, ele acaba tendo uma serenidade maior de para passar por aquelas provas, né? Sem dúvida, o sofrimento que não provoca queixumes pode ser uma expiação, mas é indício de que foi escolhida voluntariamente e não imposta. Então, normalmente, quando a pessoa se revolta muito é porque ela foi imposta, porque exatamente a pessoa não tinha tanta consciência, mas precisava ainda passar, e aí mais do que nunca precisava passar por aquela dificuldade. Quando é escolhida, a pessoa, né, se sente mais tranquila
e consegue passar com mais resignação pela prova. E constitui uma prova de forte resolução, o que é sinal de progresso. Então, é bem o caso do nosso amigo Marcel. Para terminar esse estudo, a gente trouxe aqui também, e eu vou abrir agora o Livro dos Espíritos. Se você não está aí com o Livro dos Espíritos, vai lá e abre o Livro dos Espíritos. Questão 264 e 266. Deixa eu abrir aqui o meu Livro dos Espíritos, questão 264 e 266, eu já deixei aqui na página. Questão 264. O que guia o espírito na escolha das provas que queira sofrer? Pergunta de Kardec. Ele escolhe, de acordo com a natureza de suas faltas, as provas que o levem a expiá-las e o façam progredir mais depressa. Então o espírito não fica bobeando, ele quer progredir. Se ele pode escolher, ele quer acelerar o seu progresso. Uns, portanto, impõem-se a si mesmo uma vida de misérias e privações, a fim de tentarem suportá-las com coragem, como o caso do Marcel. Outros querem experimentar as tentações da riqueza do poder, muito mais perigosas, pelo abuso e mau emprego que deles se possa fazer, e pelas paixões inferiores que uns e outros desenvolvem. Então, um parênteses aqui para quem deseja muito a riqueza, cuidado, fecha parênteses. Outros, finalmente, querem ser provados nas lutas que terão de sustentar contra o vício. No caso do Marcel, é basicamente a primeira parte. Impor a si uma vida de misérias e privações que terão que suportar com coragem. Vamos ver a questão 266? Questão 266. Parece natural que se escolham as provas menos dolorosas? Não parece natural que se escolham as provas menos dolorosas? Para vós, sim, para o espírito, não. Quando esse se desprende da matéria, a ilusão acaba, e a outra, a maneira de se pensar. Então, quando o espírito está no mundo espiritual, ele não quer saber de moleza que faça com que ele, ao invés de caminhar para frente, fique patinando, né? Fique repetindo coisas que ele já sabe, que ele já aprendeu. Não, ou resolver uma coisa agora e deixar para daqui a 3 encarnações resolver de novo. Não, se é para resolver, vamos tentar resolver logo tudo de uma vez. E aí ele acaba escolhendo, na verdade, as provas mais dolorosas, mais difíceis, para ver se acelera logo o seu progresso. Vamos ler aqui o comentário de Kardec a essa resposta dos espíritos. Sob a influência das ideias carnais, o homem na Terra só vê nas provas o lado penoso. É por isso que lhe parece natural escolher as que, do seu ponto de vista, podem coexistir com prazeres materiais. Olha que curioso, a gente sempre tenta conciliar um pouco uma certa dedicação, né, um certo abrir mão, um certo espiritualizar-se com a manutenção de interesse e prazeres materiais. Na vida espiritual, porém, ele, o espírito, compara esses gozos fugazes e grosseiros com a inalterável felicidade que entrevê. E desde então, que lhe importam alguns sofrimentos passageiros? E essa é uma dos grandes aprendizados que a doutrina espírita nos traz. Olhar as dificuldades do ponto de vista espiritual. Do ponto de vista espiritual, a nossa vida é muito breve, muito passageira, muito rápida. Então, é melhor suportar agora sofrimentos, decepções, abrir mão de coisas que não nos ajudam, não nos fazem bem, em nome de uma felicidade que às vezes a gente tem dificuldade de entender, mas que no mundo espiritual a gente compreende melhor. É assim que o espírito pode escolher a mais rude prova e, conseguintemente, a mais penosa existência, na expectativa de alcançar mais depressa um estado melhor, como o doente, que muitas vezes escolhe o remédio mais agradável para mais rapidamente se curar. Aquele que deseja ligar seu nome à descoberta de uma região desconhecida não escolhe uma estrada florida. Sabe os perigos que corre, mas também sabe da glória que o espera se triunfar. E aí ele vai continuar aqui a resposta. Como a gente já está aí chegando quase nos 30 minutos,
eu acho que a gente teve aqui no caso do Marcel um bom exemplo de um espírito que eh, estava passando por uma dificuldade muito grande, teve uma existência curta, ali 10 anos, para numa situação que ele escolheu para terminar de depurar-se, e ele já trazia uma bagagem bastante grande de conquistas espirituais, o que fez com que, num certo sentido, a existência dele e aquela prova porque ele passou, se do nosso ponto de vista foi muito difícil, para ele não pareceu assim tão difícil. E uma coisa que me chamou a atenção é quando ele termina a sua existência e ele diz: Senhor, dei conta da missão, né? E eu gostaria de terminar então essa passagem que cada um de nós pensasse também, né? Temos conta da nossa administração? O que nos foi dado para fazer? A gente está fazendo bem? A gente está cumprindo? Se a gente tivesse que nos apresentar diante do Senhor e olhar para aquilo que nós fizemos, como Marcel, né? E pensar que muitas das coisas que nós estamos passando foram coisas que nós pedimos exatamente para nos ajudar a avançar na nossa jornada espiritual. Então vamos tentar olhar as nossas dificuldades desse ponto de vista, tá bom? Foi um grande prazer começar essa série de estudos. A gente vai, ao longo dos próximos vídeos, trazer outros casos que estão no livro Céu e Inferno. E espero que você acompanhe, goste, se quiser passar esse vídeo para outra pessoa, né? Compartilha o vídeo. No próximo vídeo, eu vou apresentar um outro caso aqui do Céu e Inferno, tá bom? Um grande abraço e até.